No ar, o nosso Espaço Cidadão, chegando a todo lugar onde tiver internet pelo nosso canal do YouTube, o Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão, chegando também ao portal Congresso em Foco e ainda a TVT, TV aberta em toda a Grande São Paulo e retransmissoras pelo Brasil e ainda chegando também pelo canal do YouTube simultaneamente. E no programa de hoje, nós vamos conversar com 3 convidados que são membros, né, dos núcleos em cada um dos seus estados do Observatório das Metrópoles. Temos aqui o professor Luciano Fedose, que é do Observatório das Metrópoles, lá no Rio Grande do Sul, ele que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E temos aqui 2 pesquisadores, né, o Humberto Meza, que é da Universidade Federal do Rio Grande de Janeiro, também é pesquisador e está fazendo agora o seu pós-doc, pós-doutorado, e também membro do núcleo do Observatório das Metrópoles no Rio, e ainda conosco o Henrique Porto, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, também pesquisador do Observatório das Metrópoles e mestrando na área. Com eles, vamos falar sobre a questão do orçamento participativo, um tema importantíssimo que já conquistou alguns momentos de grande destaque no Brasil, passou por momentos de dificuldades e de um pouco de queda, mas hoje ressurge no debate nacional como uma forma de democratização do próprio orçamento público no nosso Brasil. Então, agora nós vamos já começar com a primeira pergunta, né, que vai para o professor Luciano Fedose, que é exatamente professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele vai compartilhar conosco a sua visão em relação de modo geral, né, o papel dos orçamentos participativos nessa redistribuição, né, dos recursos que nós temos nos municípios, nos estados, no próprio governo federal, né, o link que isso faz com o próprio sentido da democracia. Bem-vindo, professor. Perfeito, Robson. Obrigado, é um prazer conversar contigo e também com outros colegas, né, companheiros dessa jornada. E realmente, os orçamentos participativos, eles foram uma invenção brasileira, né, uma inovação democrática que o Brasil criou lá no final dos anos 80, início dos anos 90, quando iniciava a redemocratização, né, do Brasil. E essa inovação democrática, ela ganhou o mundo, né? Uma coisa muito interessante, muito importante. Inclusive, países, né, que já tinham democracias consolidadas, inclusive do norte global, não só do sul, mas do norte global, também muitas cidades e regiões passaram a adotar os orçamentos participativos, né? No caso brasileiro, eu acho muito importante essa questão de que, no começo, pelo menos, foi o caso de Porto Alegre, Belo Horizonte, algumas outras metrópoles importantes e cidades médias também, o orçamento participativo ele passou a ser uma forma, né, um instrumento, um mecanismo muito importante para fazer com que comunidades de regiões, né, regiões, bairros, vilas mais carentes de infraestrutura urbana, né, saneamento básico, pavimentação, saúde, educação, pudessem ter acesso a esses bens, né, de infraestrutura e de serviços, escolhendo prioridades na alocação dos recursos públicos para essas regiões e bairros, digamos que expressam muito esta profunda desigualdade que a gente vê, né, na forma de construir e viver nas cidades brasileiras. Isso é muito importante porque, se nós imaginarmos, né,
ouvir a população sobre o que é que ela espera do recurso público, né, é fundamental, porque Exatamente. muitas vezes há projetos, há ideias, há distribuição de recursos, de emendas parlamentares, por exemplo, né, que algumas pessoas pensam nos gabinetes e vamos destinar determinado recurso para uma comunidade, esse recurso vai ser aplicado lá e vai ser maravilhoso. Aí, de repente, você chega na comunidade e não era aquilo que a comunidade estava precisando com urgência naquele momento. Né? Então, ouvir, né, o beneficiário, digamos assim, né, o destinatário da política pública, né, do recurso público, né, é o essencial. Sem dúvida. Isso é uma característica muito importante, um papel muito importante que os orçamentos participativos têm de potencial, né? Quer dizer, alguns casos isso foi efetivado muito bem, inclusive comprovadamente, né? Em outros, bom, aí cada caso é preciso ser analisado, mas o potencial dos orçamentos participativos de democratizar o acesso ao bem-estar urbano, infraestrutura, serviços, e democratizar também o que é o orçamento público, que na verdade é de toda a população, são recursos públicos, né? Exatamente. E agora, passando a bola para o Humberto Meza, né, também pesquisador, pós-doutor, está fazendo seu pós-doc, né, pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre qual é o impacto, né, quando a gente pensa na questão dos orçamentos participativos, né, nas práticas democráticas, na cidadania ativa, né? Como é que esses temas se entrelaçam, se relacionam? Então, eu acho interessante retomar um pouco esse gancho que o Luciano nos deixou, porque além de democratizar o orçamento que já é público, que deveria ser domínio público de fato, ele também permite ampliar a democracia em termos da prática democrática, da deliberação, né? As experiências, mesmo que diversas, mesmo que diferentes para cada município, que existiram no Brasil até agora e que ainda persistem em algumas cidades, permitiu observar que a prática comunitária de organização, de poder ir nas assembleias comunitárias, Assembleia Popular, ter uma deliberação junto com os gestores, tá? Depois eleger conselheiros, né? Ter os conselhos ativados para participar e oferecer qual é a prioridade que querem para aquele município, para aquela região, o bairro, o distrito, né? Toda essa arquitetura que vai se conformando em termos da prática participativa amplia e aprofunda cada vez mais a participação, porque ela permanece para além de OP. Você tem uma organização dos conselhos, dos gestores, ativistas e tal, que deliberam o orçamento, e eles permanecem no tempo. Então, amplia a associação, amplia a cidadania, amplia a democracia de fato, amplia a participação. Nos estudos do Brasil, uma das coisas que sempre ficava na dúvida era se esse sucesso de orçamento participativo ele respondeu a uma prática já consolidada antes de OP, né? Porque você tem experiências democráticas em cidades que são maiores, é possível que você tenha uma organização maior para discutir, né? E se isso permitiu ter ou não orçamento participativo sucedido, né? Ou se foi orçamento que suscitou uma prática democrática. E as duas coisas são evidentes, né? Tanto a cidade que já tinha práticas democráticas prévias ao orçamento participativo ajudou a permanecer o orçamento participativo naquele município, como o próprio OP permitiu estimular novas práticas democráticas. Então, o impacto na sociedade civil, em termos de treinamento de conselheiros, conhecer mais o orçamento daquele município, como se financia as cidades e tal, é o que de fato tem impacto em termos de ampliar a democracia. Acho que a chave mesmo é democratizar a democracia e aproveitar esse momento também de reconstrução democrática no Brasil, que é uma das coisas que a gente também quer apostar bastante em termos de, enfim, destacar o debate dos municípios brasileiros. Ampliar as práticas democráticas a partir da democracia realmente existente, né? Exatamente. E eu gostaria de perguntar ao Henrique Porto, da Universidade Federal de Minas Gerais, ele que é do núcleo do Observatório das Metrópoles, lá em Belo Horizonte, sobre a questão da difusão internacional, essa propagação internacional do orçamento participativo, que, como disse no começo o professor Luciano Fedose, é uma criação brasileira, é um produto brasileiro exportado pelo mundo inteiro, né, como uma excelente prática democrática
no que diz respeito ao orçamento público, no mundo onde há setores, né, sobretudo inclinados ao neoliberalismo, né, ou ao ultraneoliberalismo, que tentam cada vez mais achatar o Estado e tirar a política da economia, tirar a política do orçamento público, tirar a política, né, e a democracia do próprio Estado, né, transformando esse Estado mínimo para alguns, na verdade. Então, eu te pergunto, né, e já te dou as boas-vindas também, Henrique, né, o que é que você poderia dizer em relação a essa propagação, essa difusão internacional do orçamento participativo? Olá, Robson. Um prazer conversar com vocês aqui hoje. Bom, esse processo de difusão internacional do orçamento participativo, ele é, de certa forma, bastante controverso, porque o OP surge no Brasil enquanto uma proposta, como colocou muito bem o Humberto, de ampliação da democracia, né? E, de certa forma, até de reinvenção da democracia brasileira depois do período da ditadura militar, né? Da supressão do processo democrático. E, nesse sentido, o orçamento participativo emerge naquele momento como uma ferramenta de dar à democracia brasileira um caráter de promoção da justiça social e da justiça espacial, né? Da difusão dos recursos públicos em direção às regiões mais necessitadas das cidades que praticavam esse instrumento do orçamento participativo. E E no primeiro momento, abrindo até um parêntese nessa sua fala, Henrique, né? Tanto dentro das próprias cidades e estados, né? Essa disparidade de ir mais recursos para um lado do que para o outro da cidade que mais necessita, né? Como também quando a gente pensa no próprio país, no Brasil, por exemplo, e isso em várias partes do mundo posteriormente, você às vezes percebia, né? Mais recursos que ficavam mais concentrados no sudeste, no sul do país, em detrimento de terem ido, né, para investimentos no norte e no nordeste do país, por exemplo, né? Só um parêntese. exatamente, que são temas que podem estar sendo discutidos atualmente nos processos participativos no âmbito do governo federal, né? Do Plano Plurianual Participativo e de um eventual orçamento participativo nacional que deve vir a acontecer nos próximos anos. Mas nos primeiros momentos do orçamento participativo, ainda nos anos 90, o OP brasileiro tinha justamente essa proposta, né, de democratizar a democracia com um conteúdo social muito presente, né, um conteúdo político muito forte que tinha a ver justamente com as forças políticas que estavam por trás dessa proposta, que naquele momento era principalmente o Partido dos Trabalhadores, mas todas as organizações sociais, né, de movimentos populares, associações de bairro, movimentos de favelados, que estavam em torno dessas prefeituras que implementaram o orçamento participativo. O OP se difundiu num primeiro momento, né, ainda na década de 90, para outros países latino-americanos que tinham condições sociais e urbanas e culturais muito semelhantes, principalmente a Argentina e o Uruguai, que tinham até uma proximidade com o caso de Porto Alegre, né, uma proximidade geográfica, cultural, e posteriormente o orçamento participativo se expande para além desse Cone Sul, né, mas para ainda dentro da América Latina, para países como Colômbia, Peru, dentro ainda da América Latina, na década de 1990. A partir da década de 2000, o orçamento participativo chega principalmente à Europa, porém, nesse momento já por uma intermediação de algumas instituições internacionais. Então, o orçamento participativo passa a ser reconhecido por instituições como a Organização das Nações Unidas, como a União Europeia e principalmente o Banco Mundial, para chegar a essas outras partes do mundo. Entretanto, o que essas organizações reconhecem no orçamento participativo naquele momento não era exatamente aquilo que estava sendo preconizado nas experiências primordiais brasileiras. Então, enquanto os OPs brasileiros do início dos anos 90 priorizavam um caráter redistributivo e de justiça social e espacial, o Banco Mundial, principalmente, enquanto o ator que mais difundiu o OP internacionalmente, identificou no orçamento participativo um potencial de descentralizar a administração pública e cortar custos, ou seja, destinar a população a escolha sobre o orçamento público para tornar o orçamento público mais eficiente e assim poder reduzir o tamanho do Estado, né, de certa forma. Então, entrando em linha com um ideário, né, com um receituário até, de certa forma, neoliberal que se tentava implementar na gestão urbana ao redor do mundo ao longo das décadas de 90 e 2000. Nesse sentido, diversas experiências de orçamento participativo pelo mundo adotaram uma cara muito diferente daquela que as experiências primordiais de OP tiveram nos seus primeiros anos aqui no Brasil. E atualmente, até hoje, o que se chama de orçamento participativo pelo mundo é muito diferente do que se conheceu em experiências como de Porto Alegre, Belo Horizonte, do Recife, no início da vigência do orçamento participativo aqui no Brasil.
Inclusive, atualmente, a maior parte dos orçamentos participativos no mundo estão na Europa, né? E não só na Europa, como no norte global. Então, uma política que surge como um processo democrático, notadamente, né, marcadamente do sul global, de países que estavam saindo de um processo ditatorial, seja no caso do Brasil, mas também da Argentina, e do Uruguai, e vai para um outro contexto que tem particularidades muito distintas daquelas que existiam aqui no contexto brasileiro nas décadas de 90 e 2000, né? Perfeito. E aí eu volto com o professor Luciano Fedossi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é sobre houve um momento, né, no Brasil, né, logo aliado a esse espírito de entusiasmo com a nova Constituição, com a redemocratização do Brasil, né, e vem, né, nesse contexto, o orçamento participativo, né, ele começou a proliferar em vários estados do Brasil, né, uma experiência muito importante em São Paulo, a partir, se não me falha a memória, da Luísa Erundina, quando prefeita de São Paulo, né, e aí Rio Grande do Sul também, essa experiência em Porto Alegre, né, com Olívio Dutra, se não me falha a memória, não Exatamente. acertei, a minha memória está Isso. boa, com Olívio Dutra, É. né, Uhum. hoje acho que deputado no Rio Grande do Sul, se não me engano, pelo Rio Grande do Não, Sul. não é mais. Não é mais, mas já foi, né? É, Pronto, essa parte já. falhou a memória. Mas, então, assim, houve um contexto de grande efervescência, né? Depois, um declínio, né? E agora nós temos uma retomada, inclusive, ao longo desse processo também, uma internacionalização desse produto brasileiro, que é o orçamento participativo, que democratiza o orçamento público. E aí eu gostaria de lhe perguntar, né? Por que esse declínio, num determinado momento no Brasil, do orçamento participativo, né? As pessoas deixaram de praticar por quê? Perfeito. É um tema muito importante porque nesses 35 anos, né, praticamente 35 anos de redemocratização e de surgimento dos OPs, né, o caso aqui de Porto Alegre foi muito emblemático nesse sentido, pioneiro, né, e teve muita continuidade no tempo. Aliás, existe até hoje o OP em Porto Alegre, mas está muito enfraquecido e não tem mais, a comunidade não tem mais aquele poder de poder decidir mesmo, né, o destino dos recursos. Mas o fato é que, a partir aí de meados dos anos 2000, né, depois de um grande crescimento do número de cidades que adotaram os orçamentos participativos, inclusive não só partidos identificados, como o caso do próprio PT, mas outros partidos também, né? Por exemplo, o último levantamento que foi feito lá em 2012 mostrava que mais de 50% das cidades brasileiras que adotaram, que tinham orçamentos participativos, eram de vários partidos políticos que acharam que era uma boa maneira de gestão pública, de gestão urbana. Mas o fato é que, em torno desses 400 municípios no Brasil, sendo que uma boa parte, as grandes cidades, né, orçamentos participativos em Recife, em Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, várias cidades grandes e médias do Brasil, começou a haver um decréscimo, digamos assim, desses orçamentos participativos. E aí é uma questão que nós estamos estudando ainda, acho que não está totalmente explicada, mas, por um lado, né, houve, digamos assim, uma situação de menor disponibilidade de recursos por parte das cidades, né, por toda uma situação que o Brasil passou a viver, e, por outro lado, também por uma certa, digamos, remodelação, né, uma certa adequação política das principais organizações partidárias que promoviam os orçamentos participativos, né? Especialmente o próprio Partido dos Trabalhadores, que, quando chegou no governo federal, por uma questão de alianças políticas e tal, passou, digamos, a ter uma certa readequação na sua estratégia. Então, são elementos aí de Pela ordem pressão das fiscal. famosas coalizões para governar, né? É uma situação, digamos, do realismo político, né? Realismo político, E, é.
e que hoje também se apresenta muito na questão das emendas parlamentares, né? Exatamente, né? Quando são bilhões de Interfere reais que diretamente no são orçamento público a partir dos deputados, bagunçando muitas vezes as políticas públicas do poder executivo, né? No plano estadual, municipal e federal, né? exatamente, né? Quer dizer, a introdução das emendas parlamentares, que se dá nos três níveis da federação, né? Federal, estadual e municipal, ela vem desvirtuando muito o poder constitucional dos executivos e legislativos, né? Então, isso diminui o montante de dinheiro, o montante dos recursos que os poderes executivos, ou seja, as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal, têm para poder escolher prioridades, né? Isso é um fator. E o outro fator, claro, que digamos, é também essa questão mais de ordem política, onde os orçamentos participativos, de alguma maneira, eles passaram a ser um pouco coisa de segundo grau, digamos, de não ser uma prioridade tão grande como foi lá nos anos 90, nos anos 2000. Isso é muito importante, Robson, porque nós, do Observatório das Metrópoles, estamos desenvolvendo um projeto, né? Inclusive, criamos, agora, recentemente, o Observatório do Orçamento Participativo no Brasil, é uma coisa inédita também, para poder acompanhar, né, pesquisar, mas também incentivar e subsidiar as cidades para que possam também, digamos, recolocar os orçamentos participativos na agenda política das cidades brasileiras, né? Nós estamos desenvolvendo esse projeto, teremos um site, né, disponível para discutir, enfim, divulgar todos os dados a respeito disso, porque é uma maneira, digamos, né, aí das universidades tal de contribuir para a adoção de políticas públicas democráticas, transparentes e que promovam, digamos assim, uma melhor justiça da vida nas cidades brasileiras, né? Perfeito. E agora volto a falar com Humberto Meza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, sobre essa temática, né, da importância, né, do orçamento participativo, né? Até abrindo parênteses, eu lembrei, né, que em São Paulo, por exemplo, me parece que houve uma grande interrupção, né, porque isso incomodava politicamente, do orçamento participativo nas gestões de Paulo Maluf, inclusive, né? Houve muitos problemas aconteceram, né, de tentar impedir o orçamento participativo nessa ocasião. E aí, perguntando ao Humberto Meza, né, diante desse contexto, né, como é que a reconstrução democrática do Brasil, né, ela foi se encaixando, né, com essa questão do crescimento e depois decréscimo do orçamento participativo. Coincidência ou não, né, tivemos momentos mais extremos de conservadorismo na nossa política brasileira, de pensamentos e práticas mais autoritárias e menos democráticas, né? E isso me parece que acabou impactando também, né? Contaminando não só o governo federal, mas também estados e municípios que tinham gestores com esse tipo de pensamento mais estreito, né? Em relação ao orçamento participativo, né? Exatamente, Robson. E sem contar também que depois de 2013, né, já mais ou menos a partir de 2012, 2010, 2011 e 2012, foram anos que não apenas teve o declínio de orçamento por essas questões que tanto o professor Luciano e você comentaram agora, como pelo fato de que no nível federal o Brasil entrou numa regressão não apenas democrática, mas também econômica, que passou tanto pelo golpe da presidente Dilma Isso. quanto essas questões que foram se recolocando com um certo protagonismo do Congresso Federal, né, que durante muito tempo, principalmente no último governo, né, ampliou a experiência de orçamento secreto. Nós não podemos esquecer que a Isso. gente está vindo de um momento onde o orçamento parou de ser discutido no nível federal também. Então, E a olha retomada, que choque, bem lembrado por você, né? A gente sai de um orçamento participativo democrático para um orçamento secreto, né, que empoderou exatamente, violentamente a figura do atual, que foi reeleito presidente da Câmara, Arthur Lira, né, e isso, né, até hoje traz problemas para o governo federal, né, conseguir gerir seus recursos e governar, né?
tamanho foi o poder, né, que se construiu com essa questão, né? E pautado, assim, legou toda uma experiência de emendas parlamentares que ainda existem em todas as escalas, como falou o Luciano. Mas, assim, a ideia da gente rediscutir orçamento participativo, eu lembro quando eu comecei doutorado na universidade, a gente tentava continuar discutindo o orçamento participativo, a pergunta era, ainda existe orçamento participativo no Brasil? E isso está falando de 2011, né, quando o negócio começou a decrescer. Mas Tema que agora, foi esquecido, né? 2023, não, em 2023 e 2024, por que se torna relevante ainda discutir o orçamento participativo? Porque tem dois processos em paralelo que o Brasil está começando a experimentar agora. Um deles é esse avanço democrático, né, essa retomada democrática que começou no começo desse ano, onde algumas questões começam a ser colocadas na escala estadual, como foi a experiência do Plano Plurianual, que foi participativo em todos os estados brasileiros, né? É, a apresentação para o Congresso de um plano de 5 anos com políticas discutidas com movimentos sociais, atores comunitários que estiveram nas assembleias do PPA, do Plano Plurianual entre abril até agosto, setembro desse ano, né? E além disso, estamos a pouquíssimos meses de uma campanha municipal pelas eleições de 2024. Então, novamente, o município volta a ser o protagonista do debate público, porque nós teremos eleição para prefeitos daqui a pouco. E esse momento onde a gente tem que discutir políticas públicas locais, como você quer discutir a cidade novamente e tal, o orçamento participativo tem que ter um lugar privilegiado, mas eu acho que, assim, e uma coisa que no Observatório nós queremos fazer, é continuar discutindo o destino dos recursos, mas especialmente como esses recursos são também considerados, porque ou são planejados. Por quê? Porque na experiência de orçamento participativo, a gente discute o que tem de recursos para serem gastos ou serem investidos. Mas como os recursos são captados, como se financia o município, como que se estrutura o orçamento, é um dos elementos que tem sido muito pouco discutido nos movimentos sociais, nos conselheiros, nas assembleias e tal. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, o que chega a ser discutido é o que já está destinado, mas o que não podemos parar de discutir é como se financiam essas políticas, porque aí também existe aquele pulo do gato, né, de a gente poder dizer, não, a narrativa que não tem dinheiro já é uma narrativa consolidada nos municípios. A nossa questão é discutir, não, é possível você financiar fortalecendo a capacidade arrecadatória dos municípios, cobrando IPTU, aumentando a ideia de um plano orçamentário local cada vez mais redistributivo, né? Abrindo alguns compromissos que já estão colocados para setores empresariais, imobiliários e tal, para serem também debatidos com atores sociais. Então, acho que essas duas ondas brasileiras de uma retomada democrática junto com uma eleição municipal são fundamentais para a gente também retomar o orçamento participativo, aumentar a democracia e recolocá-la com certas inovações. E passa, evidentemente, por discutir uma forma diferente de orçamento, para além do gasto, é como se financiam os municípios de fato. Mas é claro, isso passa por diversos fatores, né? A literatura do Brasil sempre coloca outra variável de sucesso de orçamento participativo, que foi a vontade política, né? Eu odeio esse processo de vontade política porque parece que é um favor do gestor. Mas é verdade, assim, até que ponto os gestores públicos se comprometem com essa prática democrática é um fator que nós teremos que ver, enfim, como a gente estimula mais essa discussão ou compromete mais candidatos, enfim. É um Perfeito. trabalho grande, né? Não é Sem pouca dúvida, coisa. né? E é essencial, né, a gente retomar o orçamento participativo nessas eleições municipais, inclusive porque Henrique Porto, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, né, há um fator que é o seguinte, né, além da necessidade de retomada, né, a gente sair desse clima de orçamento secreto para enfatizar o orçamento participativo, né, nós temos aí muitos dados importantíssimos que foram divulgados pelo censo realizado pelo IBGE, divulgado, começando a ser divulgado a partir de 2022, 2023 agora, que demonstram uma série de impactos em todas as regiões metropolitanas do Brasil, né, que você precisa realmente chegar mais próximo das comunidades, ouvir essas comunidades em sintonia
com os grandes movimentos que tivemos de migração de população, né, de problemas de mobilidade, de direito ao acesso à cidade, né, de gestão urbana, né, enfim, de uma série de questões que foram impactadas ao longo do tempo, né, depois do apagão do IBGE no governo anterior. Então, assim, é necessário urgentemente retomar, né, e nada melhor do que esse momento que vamos chegar aí das eleições municipais, né, para trazer mais uma vez essa discussão, seguindo essa onda de reconstrução democrática do Brasil, né? Perfeito, Robson. Se a gente tem uma semelhança no atual momento com o momento em que o orçamento participativo nasceu, que é essa questão da reconstrução democrática, né? O fato de que lá em 89, quando o orçamento participativo surge em Porto Alegre, a gente estava saindo do período da ditadura e agora estamos também no momento de reconstruir um pouco a democracia, repensar a democracia brasileira. Se existe essa semelhança, existem muitas diferenças de 89 ou da década de 90 em relação ao atual momento, né? Muita coisa mudou desde que o orçamento participativo entrou em vigência nas suas principais experiências aqui no Brasil. E com essas mudanças todas, o que se chama de orçamento participativo e os problemas sobre os quais esse orçamento participativo deveria incidir se modificaram também muito radicalmente, né? Talvez esse declínio do orçamento participativo que o professor Luciano estava comentando tenha muito a ver também com uma incapacidade que os OPs brasileiros tiveram para se adequar às dinâmicas políticas, econômicas, culturais que foram se modificando no país ao longo do tempo. E, de certa forma, o Brasil perdeu um pouco o bonde da discussão do orçamento participativo, porque, como eu estava dizendo, né, no último comentário, o orçamento participativo hoje em dia está no mundo inteiro, está em praticamente todos os continentes. Né, o levantamento do Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos, né, do Nelson Dias, um pesquisador português, indica que antes da pandemia existiam cerca de 10 mil experiências de orçamento participativo em todo o mundo, e o que se chama de orçamento participativo é muito diverso hoje em dia, muito diferente do que aquilo que se chamava no Brasil. Tanto em relação ao conteúdo do processo participativo, como eu havia dizendo, né, essa mudança de um conteúdo mais político-organizativo em direção a um conteúdo mais gerencial, ou então até algo voltado um pouco mais para o engajamento político, né, que é algo que se pratica muito na Europa. Mas não só isso. Hoje em dia existem orçamentos participativos temáticos que discutem, por exemplo, questão de mudanças climáticas. Existem Ambiental. orçamentos participativos que discutem questões de grupos minoritários, né, para discutir, por exemplo, populações migrantes em determinadas partes do mundo, ou então grupos como as mulheres, os idosos, populações de grupos minorizados, né, em termos étnicos, raciais. Existem também orçamentos participativos que estão para além da escala do município, né? O orçamento participativo surge nas cidades, mas hoje em dia existe uma tendência de um salto de escala nos orçamentos participativos, né? Muitos OPs que são praticados nas escalas dos estados, alguns orçamentos participativos nacionais, como foi o caso de Portugal e o caso também da Coreia do Sul, ou até casos em que em que governos nacionais criam legislações nacionais para que os orçamentos participativos sejam praticados nos municípios. Existem casos também de orçamentos participativos praticados em regiões metropolitanas, como é o caso de Quito, no Equador. Então, existe uma série de transformações nos modelos de orçamento participativo que buscaram a se adequar aos novos desafios das diferentes sociedades onde esse instrumento foi aplicado, né? Inclusive a digitalização, né? Uma série de orçamentos participativos digitais realizados por meio de plataformas eletrônicas. E aqui no Brasil, eu acredito que para a gente discutir tanto o orçamento participativo como a série de desafios de transformações econômicas, culturais, demográficas que se acumularam ao longo desses últimos 20, 30 anos, eu acho que é importante a gente dar uma olhada para essa série de experiências e olhar com um pouco mais de carinho também para esses problemas que se acumularam no Brasil ao longo desse tempo, de forma também participativa. Então, incluir a população nos grandes centros urbanos e também em outros recortes territoriais, para discutir o que é esse novo Brasil, quais que são esses novos problemas, as novas demandas. E, nesse sentido, eu acredito que a gente pode se beneficiar muito dos processos participativos que estão sendo desenvolvidos atualmente nas escalas superiores de governo, né? O governo federal tem promovido processos participativos, mas pensar isso de uma forma ampliada e compreensiva, né? As eleições municipais podem trazer um grande avanço nesse sentido, se houver um avanço de forças progressistas comprometidas com esse tipo de processo, comprometidas com a democracia participativa, mas acredito que é importante também a iniciativa da academia, a iniciativa da sociedade civil para pautar a participação e pautar esse tipo de discussão para que a gente possa reimaginar
o que seria um orçamento participativo adequado aos problemas atuais das cidades brasileiras e do Brasil como um todo. Perfeito. E eu acrescento, né, já que hoje nós temos é, as emendas parlamentares, né, que são impositivas em relação ao orçamento, por que Uhum, nós não temos um orçamento participativo impositivo, né, obrigatoriamente para ser uhum. aprovado, para ser executado pelos prefeitos, governadores, né, pelos ministérios e presidência da República, né? Eu acho que pode ser um grande caminho para essas readequações do orçamento participativo à realidade que nós enfrentamos. Caminhando para finalizar, o tempo passa muito rápido, eu quero agradecendo já a participação do professor Luciano Fedose, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Observatório das Metrópoles no Núcleo Porto Alegre, né? Nas suas despedidas, professor, pode complementar com alguma informação que você considera importante e porventura a gente não tenha falado, e também falando um pouquinho sobre né, as formas de tentar reincluir na agenda político-partidária, eleitoral, né, o Uhum. orçamento participativo. Exatamente. Esse é o intuito também de contribuição, né, do Observatório das Metrópoles e agora do Observatório do Orçamento Participativo, que a gente denomina Observa OP, né? Logo, logo estará o site, quem quiser acessar. Teremos ali o recolhimento de uma grande parte dos estudos sobre os OPs, né, os orçamentos participativos, mas eu gostaria só de ressaltar que esta diminuição do número de cidades que adotaram os OPs na gestão pública, ela acompanhou também o retrocesso da democracia que ocorreu no Brasil. Você não é só nos orçamentos participativos, né? Nós tivemos nos últimos quase 15 anos um tremendo retrocesso na democracia brasileira, né? Desde lá, meados da década de 2010, com tudo que ocorreu no Brasil, e que teve ali o episódio do golpe parlamentar com a presidente Dilma, né? Depois, a própria eleição aí do governo Bolsonaro, quer dizer, isso também se expressou em várias outras formas de participação que enfraqueceram muito a democracia brasileira, Para além colocando de ela participação, para além de discussão do orçamento, né? Como, por exemplo, um dos primeiros certamente, quer decretos foi dizer, acabar com o que pôde de conselhos participativos, né? sim, No plano federal, em todas as áreas de governo, meio ambiente, todos, infraestrutura, né? Em sim. todas as áreas, né? Sim, por exemplo, na área de políticas urbanas, né, o fechamento do Conselho das Cidades, fechamento das conferências sobre as Absurdo. cidades, tivemos um tremendo retrocesso que na democracia brasileira, que inclusive ameaçou seriamente a democracia brasileira com possibilidade de golpe, como agora os fatos e as 8 investigações de estão muito janeiro, né? claras nesse sentido. Então, esse retrocesso, essa decaída da democracia, também levou consigo o declínio dos orçamentos participativos. Eu acho que esse contexto, né, que o Henrique ressaltava, que o Humberto também, que é uma reconstrução da democracia brasileira, como uma reconstrução da própria nação brasileira, né, e das políticas públicas é fundamental. Por isso, acho que colocar os orçamentos participativos na reconstrução da democracia brasileira é uma meta fundamental e um desafio para todos aqueles que acham que democracia tem que andar junto com bem-estar, justiça socioespacial, porque as cidades brasileiras elas expressam muito o que é a nossa tremenda desigualdade, né? E elas também criam desigualdade. Então, pensar em políticas públicas inclusivas, redistributivas, acompanhando da transparência sobre os recursos públicos e não orçamentos secretos, né, é uma meta altamente democratizante que todos nós devemos contribuir para isso. Perfeito. Obrigado, professor Luciano Fedós, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com as despedidas e considerações finais agora, meus agradecimentos ao Humberto Meza, que está fazendo o seu pós-doutorado, ele que é membro do núcleo do Observatório das Metrópoles no Rio de Janeiro, né? O que é que você poderia complementar nesse momento final? Eu acho que o elemento que é mais importante para a gente, né, nesse momento que estamos avançando no projeto que o professor Luciano comentou, é podermos identificar que desafio real e prático a gente vai ter para estimular um debate de retomada de orçamento
participativo das diferentes metrópoles brasileiras, né? E não é uma resposta única nem unidirecional. Assim, cada município, como bem falou o Henrique também, vem de dessas décadas, de diversos momentos de regressão democrática, de maior democracia e tal, e essa diversidade que nós temos na escala municipal, ela vai ser fundamental de considerar para rediscutir essa prática deliberativa orçamentária nos municípios. Quero dizer o seguinte, junto com essa regressão democrática que é muito clara, né, todo mundo coincide, que aconteceu depois de 2010 até nesse momento, também nós temos uma explosão de movimentos sociais nos municípios brasileiros. Temos uma participação diversa, né, de mulheres, movimentos LGBT, pautas identitárias, pautas ambientais também, enfim, a questão climática é relevante, né, últimos meses do Brasil, né? O sul brasileiro que mais tem sofrido junto com o norte brasileiro também, com as secas e tal. Tudo isso nos mostra que tem diversos temas que tem que ser recolocados ali. E são temas que estão sendo portados por atores que já estão organizados no Brasil inteiro. Então, considerar essa experiência participativa de movimentos sociais, coletivos de habitação, identitários, raciais, enfim, que tem diversas agendas, será importantíssimo para saber que essas pautas só podem ser executadas com direito se nós temos recursos para elas também. Então, ver com carinho esse processo de regressão, mas também com muito carinho esse processo de organização e de ampliação democrática na sociedade civil será necessário para a gente poder saber de onde retomar. Acho que não é começar do zero. A gente, o que o Henrique falou, assim, nós temos diferença com os anos 80 e 90, evidentemente, mas temos muita oportunidade. E essa que é uma das coisas que a gente quer falar. Vamos Esse retomar, otimismo né? participativo, exatamente. Perfeito. Obrigado, Humberto Meza. E agora, finalizando a sua participação, Henrique Porto, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, também do Núcleo do Observatório das Metrópoles em Belo Horizonte, né, com as suas considerações finais, complementando com algo que considera importante e, porventura, a gente não tem abordado aqui no programa. Bom, Robson, um pouco em linha com o que o Humberto estava colocando, eu acredito que agora, nesse momento, a gente tem, além de um desafio muito grande, temos também uma oportunidade histórica, né, nesse sentido de reconstrução democrática. Porque, evidentemente, que no caso brasileiro, as coisas não vão funcionar como nos orçamentos participativos gerenciais e apaziguados que se expandiram pelo mundo, né? A democratização, tanto do orçamento público, como a democratização da vida nas cidades, da vida no país como um todo, né? E a democratização do Estado no Brasil, não vai acontecer naturalmente se isso ficar a cargo das forças políticas tradicionais que existem no Brasil, né? Isso precisa ser puxado por um projeto político progressista e é uma oportunidade histórica muito grande o fato de que temos à frente do governo federal pessoas muito comprometidas com a democracia participativa e que têm um compromisso histórico não só com a democracia participativa, mas com uma democracia popular participativa e com conteúdo transformador e de justiça social. Nesse sentido, é uma oportunidade, um desafio muito grande que essas forças políticas puxem um debate democrático em direção às cidades brasileiras, né? Enquanto que nos anos 90 foi exatamente o contrário, né? As cidades que levaram o debate da democracia participativa em direção ao debate nacional. Agora, eu acredito que pode ser feito o contrário, a partir de um acúmulo muito grande de quadros e forças políticas que tenham prática né, um acúmulo histórico no tema dos orçamentos participativos, da democracia participativa, mas também incorporando, como o Humberto muito bem colocou, novas demandas, novos sujeitos sociais, novas organizações e novos desafios que existem na sociedade brasileira. Evidentemente, é importante que seja pautada a democracia participativa com justiça social, justiça espacial e desenvolvimento, que é muito importante para o caso brasileiro, né? A gente associar sempre a democratização ao desenvolvimento e à transformação efetiva das condições de vida da maioria da população para melhor. É isso, muito obrigado pela atenção. Perfeito. Muito obrigado, professor Luciano Fedose, Humberto Meza e Henrique Porto, do Observatório das Metrópoles. Obrigado, Robson.